para a vossa própria concentração, tá? E eu vou passar um comunicado sobre o funcionamento da casa no final do ano. Os tratamentos, aqueles que são feitos lá em cima, eles, por causa das festividades, estarão fechados no período de 24 de dezembro, ou seja, véspera de Natal, até 1 de janeiro. Dia 2, volta tudo ao normal. Mas quem está com a fichinha para fazer tratamento aqui, pode continuar vindo, porque a gente está aqui, o nosso trabalho não se encerra, tá? Porém, os trabalhos que são, como o nosso, de Evangelho, Vibrações e Passes, que estão sendo feitos no dia 24, seria, né, no dia 24, 25, 31 e 1, serão também interrompidos, tá bom? Então, o formato desse trabalho nosso, véspera de Natal e Natal, véspera de ano e ano, não será, não vai acontecer. Mas o nosso, como não pega nessas datas, continuaremos, tá bom? E a casa deseja a todos um Feliz Natal e um ótimo ano, tá? Bom, já avisei dos celulares e, mais uma vez, agradecendo as pessoas que conseguiram, né, apoiar a formação das cestas de Natal. Eu não sei se ainda eles estão recebendo alguma coisa, mas se alguém ainda quiser contribuir, passa ali na livraria e pergunta se ainda é possível. Porém, lembrando que a casa sempre vai utilizar essas doações. Se as cestas estão prontas, nós temos ainda janeiro, fevereiro, março, e a casa sempre precisa de um apoio. Agradecendo a todos, tá bom? Agora o Fabrício fará a abertura dos trabalhos. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um trabalho de Evangelho, Vibrações e Passes de sábados. Sempre uma enorme alegria nesse dia lindo, maravilhoso de sol. Agora chegou a estação do ano que todo mundo gosta, menos eu. Mas tudo bem, como eu sou minoria, eu me rendo à maioria, né, que gosta do calor. E realmente o sol, ele traz alegria, traz uma energia boa, uma renovação para todos nós. E mais um dia estamos aqui, né? Que bom que todos estão aqui, mesmo no final do ano, não é? E, como a Cris lembrou, nosso trabalho não para, então estamos aqui hoje, estaremos sábado que vem novamente, então já fiquem convidados aí para estarem aqui novamente conosco no sábado que vem. Quem estiver por aqui em São Paulo, vem aqui ouvir uma palestra, tomar um passe. É sempre bom para a gente entrar no ano já, que é sempre um momento de reflexão, de renovação, né, da gente pensar no que aconteceu ao longo desse ano, projetar um ano melhor, né, para nós no ano que vem. Então é sempre nessa época do ano que isso acontece. E acima de tudo, gente, a gente projetar um ano melhor espiritualmente para nós, não apenas com metas materiais. É claro, é bom a gente ter as nossas metas materiais, né, um emprego melhor, né, entrar em forma, tudo que a gente quer para a nossa vida material, mas principalmente na nossa vida espiritual. É essa reflexão que a gente quer deixar no final do ano. O que nós queremos de melhor para a nossa vida espiritual? O que nós queremos vencer? Quais são as provas que a gente quer vencer nesse ano? Que pessoas queremos ser para o ano que vem? Então, acho que nesse momento do fim de ano, fica essa reflexão e é importante estarmos aqui juntos, para que a gente vibre intensamente, projetando um ano de 2026 maravilhoso. Então, estamos aqui hoje, estaremos sábado que vem. Então, vamos começar o trabalho, porque hoje temos uma palestrante muito especial e que já pediu uns minutos a mais. Então, vou parar de tomar aqui o tempo dela. Vamos lá. O capítulo do Evangelho que nós leremos, que será objeto de leitura hoje, será Não Vim Destruir a Lei. Capítulo 1, item 3. Quem fará as leituras por nós do Evangelho e das mensagens será a Margarete. A prece inicial serei eu. As vibrações gerais dos passes e das águas será a Noelma. A prece final será a Cris. Hoje nós temos para dar para nós uma palestra sobre um tema super especial, não é? Porque está chegando o Natal.
O tema Jesus e seu Natal, uma pessoa muito querida pela nossa casa e especialmente por esse trabalho, por ter sido a pessoa que há 10 anos atrás fundou esse trabalho e o dirigiu e coordenou durante muitos anos, com muito carinho, acima de tudo, com muito amor, uma pessoa muito carinhosa, muito amorosa, que sempre acolhe a todos e todas com muito carinho. Então, essa pessoa que vai trazer essa vibração maravilhosa de falar de um tema tão bonito para nós, nossa queridíssima Angelina Janjácomo, que veio nos visitar especialmente hoje e dar essa palestra super especial para nós. Então vamos ouvi-la, vibrar intensamente, que Jesus nos abençoe. Boa tarde. Então, capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, não vim destruir a lei. Item 3, Cristo. Jesus não veio destruir a lei, o que quer dizer a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, pelo contrário, as modificou profundamente, no fundo e na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que reduzindo-as a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ao acrescentar, esta é toda a lei e os profetas. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão, enquanto não se cumprir até o último jota. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, que fosse praticada sobre a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois, de que serviria estabelecer essa lei, se ela tivesse de ficar como privilégio de alguns homens, ou mesmo de um só povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinções, objetos da mesma solicitude. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, do Espírito Irmão José. Jesus nasceu num berço pobre, cresceu no campo, trabalhou numa carpintaria, conviveu com pessoas oprimidas, meditava nos montes, pregava às margens de um lago, curava cegos e leprosos, percorria as estradas, ia de aldeia em aldeia, trajava uma simples túnica, não possuía dinheiro, auxiliava a todos, repartia o pão. Foi injustamente perseguido, preso e torturado, morto numa cruz, uma vida em quase tudo tão semelhante à tua. Falta-te, no entanto, tudo fazer do modo como ele o fez. Que assim seja. Mestre Jesus, nosso farol, nosso guia, nosso mestre. Nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia podermos estar aqui, pelo dia maravilhoso com que nos presenteastes, com este sol que renova as nossas energias e pensamentos e nos traz o calor que abraça a nossa alma e nos faz felizes, felizes por estarmos aqui, por nada nos ter impedido e por podermos tomar esse banho de bênçãos
de energias tão benfazejas, de amor, de paz, que toda essa espiritualidade traz para nós. Que possamos ouvir as palavras da Angelina, que Jesus possa envolvê-la, que os bons espíritos possam envolver as suas palavras e que possamos abraçá-las e acolhê-las em nosso coração sinceramente para nossas reflexões. Que seja um dia e um trabalho de muito amor e luz e que possamos absorver toda essa vibração maravilhosa que os irmãos já trouxeram para nós. Que assim seja. Boa tarde a todos. Gostei desse boa tarde. Está realmente boa tarde. Está todo mundo bem? Que alegria, que prazer estar aqui com vocês. Que prazer revê-los. Muito, muito, muito contente. E agradecer também ao Fabrício pelo convite de estar aqui numa data tão especial. Obrigada, Fabrício. Obrigada a essa equipe linda, né, que mora no meu coração. E falar de Jesus Cristo numa data como... Aliás, começa dezembro, nós já estamos na euforia do Natal, não é? Então, falar sobre Jesus Cristo é uma responsabilidade muito grande. Não é fácil, não. Porque na visão espírita, a data de 25 de dezembro, ela não é considerada o aniversário real de Jesus. É sim uma data simbólica, uma data fictícia e histórica. A data é vista como um momento de profunda reflexão, de renovação interior e de vivência dos ensinamentos de amor, caridade e humildade que o Mestre exemplificou. O nascimento de Jesus, na verdade, ele deve ocorrer todos os dias no coração de cada um de nós, nas nossas atitudes, e não nós termos que estipular uma única data comemorativa. Aniversário de Jesus é todo dia, então todo dia é Natal. Todo dia nós temos a oportunidade de exemplificar o que Jesus nos deixou. Como a Maria José disse hoje no nosso grupo, se fosse Natal todo dia. Não é? Se nós vivêssemos essa atmosfera de Natal todos os dias, seria realmente maravilhoso. Mas nós chegaremos a isso. Sim, chegaremos. Vai demorar um tempinho ainda. Vai demorar, mas nós vamos chegar lá, viu, Maria José? Aguenta firme aí. E já que essa data, então, foi convencionada, nós temos, então, que comemorar o aniversário de Jesus. Ele nasceu, tinha que ter uma data do nascimento. Não importa se é essa data ou não. Nós precisamos comemorá-lo, não é verdade? E todas as profecias anunciavam a era da verdade. E essa era da verdade, elas foram confundidas por Israel com um desejo doentio de conquistar outros povos. Quando chegasse o Messias, que eles desejavam, seria sanguinário e violento. Nasce então uma criança diferente, na humildade de uma manjedoura, que vai surpreender a todos. Ele iria iniciar aqui, na terra, o seu ministério, conforme anunciaram os antigos profetas. Aquele homem, o rei do mundo, nasceu e cresceu como filho de carpinteiro. Seus pais o acolheram com amor,
E foi com muito amor mesmo. Fugiram com Jesus para que ele pudesse nascer em paz. Em 18 de abril de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos por Allan Kardec, lá na França, no século XIX, teve início a história do Espiritismo, ou da doutrina espírita. Entre as diversas referências a Jesus, vamos destacar a questão 625 desse livro, quando o codificador indaga dos espíritos superiores. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu aos homens para lhes servir de modelo e guia? Vede Jesus. E em complemento, Kardec escreve uma admirável nota. Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade da Terra. Deus o oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão da sua lei. Porque ele estava animado pelo Espírito Divino e foi o homem mais puro que já apareceu aqui na Terra. Por isso, a sua é a doutrina das boas novas, e boas novas de alegria, entoando o canto de beleza para anular as sombras da tragédia, das tragédias dominantes em toda parte e nos tempos futuros. Sua mensagem de ternura, especialmente àqueles que eram espoliados, que haviam sido excluídos. Eles haviam sido excluídos do convívio social, aquele convívio social edificante, aquela troca das amizades, do carinho, das conversas. Eles perderam tudo, menos o direito de serem amados, menos isso. E Jesus os amou. Amou como ninguém jamais o fizera igual. No ano de 1864, Allan Kardec lançou o Evangelho segundo o Espiritismo, que é, na verdade, uma interpretação espírita dos ensinos morais do Cristo. Dessa monumental obra, destacamos um trecho do item 4 do capítulo 1, onde nós vamos ler: ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da natureza divina da sua missão. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está aqui na terra, que nós não somos daqui, somos do reino dos céus, e nos mostra o caminho que conduz a esse reino, o reino do Pai. Nessa visão profunda e transcendente que a doutrina espírita nos traz, nós podemos agora passar a palavra ao espírita, filósofo, jornalista e educador José Herculano Pires, pois é dele o excelente estudo que está reunido no livro Revisão do Cristianismo, onde vislumbramos o Mestre não apenas no ontem,
mas vivo nos dias atuais. Não mais na cruz. Nós precisamos tirar Jesus Cristo da cruz. Todos os dias, Jesus nasce em alguns corações. E no seu? Quando foi que ele nasceu? Para Maria de Magdala, Jesus Cristo nasceu no dia em que ela ouviu a sua mensagem de amor e resolveu mudar de vida. Buscou outros caminhos, recomeçou. Para Zaqueu, foi o dia em que Jesus Cristo pediu a ele que descesse da árvore, porque naquela noite ele queria estar na casa de Zaqueu. Para Saulo, Jesus Cristo nasceu na estrada de Damasco. E então, para cada um de nós, quando foi que Jesus Cristo nasceu? Jesus de Nazaré, ele não existiu apenas no passado, existe agora mesmo. É um existente, como diz Herculano, que se ombreia conosco nas ruas, nas praças, nos locais de trabalho, nos locais de dor e sofrimento. E aqui, neste local, onde estamos reunidos em seu nome, ele está conosco. Porque ele disse que onde houvessem 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele ali estaria entre elas. Então ele está conosco. E Jesus Cristo, ele veio num momento em que a sociedade romana, ela perecia nas fraquezas da corrupção, nas fraquezas da imoralidade. São inúmeros os exemplos de Jesus em nossa vida. Quem aqui já não tem uma passagem linda com Jesus Cristo? Falar sobre cada cena, cada história por ele vivida, cada ensinamento desse homem divino, faz hoje com que nós cresçamos como seres humanos. Quando estudamos e analisamos cada passagem, as descobertas passam a ser de uma proporção enorme. Se todos os dias nós lermos sobre Jesus e nos colocarmos dispostos às mudanças, nós nos tornaremos cada dia seres humanos melhores. Jesus Cristo, na verdade, ele não renascera na terra para agir como seres que eram seus irmãos imperfeitos, usando dos mesmos métodos usados pelos poderosos daquela época. Ou seja, exigindo pela força, pelo temor, exigindo a obediência, a resignação às leis divinas. Não. Ele veio trazer-nos as leis morais, que são indispensáveis ao nosso progresso. Veio Jesus, esse peregrino cantor da Galileia, e apresentou a chave da harmonia, da autorrealização, em um conceito simples, numa linguagem destituída de atavios, numa lógica incomum, apresentando o amor puro e simples, como a única e eficaz solução para todos os enigmas e conflitos de cada um de nós. Amar ao próximo como a si mesmo. Jesus Cristo, ao andar pelas ruas, ele encontrava pessoas simples, sabia pelos olhares,
porque ele os buscava. Ele buscava aquelas almas, porque ele sabia que aquelas pessoas tinham sonhos, que buscavam a sua maneira viver bem a vida. Ele conversava com essas pessoas sem levar em conta as suas roupas, os seus bens, onde moravam e o quanto de moedas traziam nas bolsas. Jesus não olhava para o que elas possuíam de material. Ele olhava para o que elas eram de verdade. A sua essência. E quanto isso faz falta nos dias atuais. Que falta desse olhar que toca nossa alma e entende o que nós precisamos. Que falta eu sinto disso. Jesus Cristo fez brilhar no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício, da renúncia, da obediência e resignação às leis do Pai. O exemplo de Jesus, ele vai nos mostrar que essa obediência não é passividade, mas sim um ato de amor e força espiritual para cumprir o que Deus confiou a ele. Nós também não devemos confundir obediência com inércia, passividade, nem resignação com conformismo. O obediente e resignado, ele tem que ter altivez, coragem e entendimento das leis divinas. Gente, não vou cutucar ninguém, tá? Não é para ninguém. É porque eu criei um outro texto, mas eu tive que mudar o texto, tá? A espiritualidade é quem manda e a gente só obedece, né, Lu? Olha lá. São muitos os que, a pretexto de aceitação da prova, se acomodam. Eles se acomodam na situação que lhes proporcione prazer. Aqueles que não lutam para melhorar, porque se habituaram a usufruir do karma. Lembrando que karma não é uma palavra espírita, tá? Então, na nossa visão, é ação e reação. Isso é meu karma. Quanto a gente ouve isso? É ou não é? São aquelas pessoas que se queixam do peso do fardo nos ombros, mas estimam carregá-lo. Estimam carregá-lo para terem do que se queixar. São aqueles que aprenderam a chantagear emocionalmente os outros, exibindo nas suas feridas ante a fatalidade da prova. Se sentem então desobrigados a qualquer esforço de renovação. Ao longo dos anos, foi-se então multiplicando os atormentados e infelizes. É o que nós temos visto na humanidade. Atormentados de todas as formas. Os desequilíbrios emocionais, não é? E aí a espiritualidade diz que eles a si mesmos assim fizeram. Enquanto foi aumentando o número de sofrimentos, foram diminuindo os socorristas e os misericordiosos. E Jesus Cristo teve compaixão dessas pessoas. Jesus Cristo teve compaixão dessas massas infelizes. Jesus Cristo, com toda a sua compaixão, nos ensinou coisas espetaculares.
E aqui não se trata da compaixão que apenas se apieda, mas daquela que é dinâmica, que atende à necessidade, que atende o sofrimento do outro, diminui essa carga de dores. E por isso Jesus Cristo, Ele curava as enfermidades, Ele curava as dores que lhe buscavam ajuda. Até porque, naquela época, médicos, remédios, nada disso se tinha. Não é? Então as pessoas tinham que buscar métodos. E Jesus ajudou essas pessoas assim, os curando. Quando se deparou com um paralítico junto ao poço de Betesda, Jesus indagou ao enfermo se ele gostaria de ser curado. Em vez de responder afirmativamente, o paralítico apresentou uma série de reclamações. Conhece? Já ouviram isso? A respeito das pessoas que não o ajudaram a entrar no poço, cujas águas eram tidas como milagrosas. Jesus Cristo não falou uma palavra sequer sobre as reclamações do paralítico. Simplesmente apresentou a ele o roteiro para a sua cura. Levanta-te, toma a tua cama e anda. Levantar-se é sair do chão do vitimismo. É sair do chão das reclamações. É assumir uma nova condição que nasce com o desejo de aprender. É aprender a mensagem do que aquela enfermidade nos trouxe. E para refletirmos, vamos lembrar aqui que existem tempestades que nós mesmos escolhemos entrar. E essas são as mais perigosas. Porque nós entramos por imprudência, por conta própria. Mas existem também as tempestades que Deus nos coloca para um aprendizado maior. E só Ele pode nos tirar. Só Ele pode nos ajudar. Nós temos que ter em mente que o errado não deixa de ser errado só porque a maioria concorda e participa. Essa é uma frase de Leon Tolstói, um escritor russo que eu amo. Nós temos que analisar sempre, está em conformidade com as leis de Deus? Aí nós podemos agir. A maioria de nós aqui, a maioria, já convivemos, já vivemos com Jesus, que sua mensagem de amor já nos tocou. Mesmo assim, existem sentimentos dentro de nós que ainda doem, que ainda não cicatrizaram. Nós sorrimos por fora muitas vezes, mas sangramos por dentro. Por quê? Por mais que vivamos os ensinamentos de Jesus, tem áreas da nossa vida que precisam ser cicatrizadas, que não fomos ainda curados. E isso é porque nós temos medo de avançar. Nós cultivamos nossas dores, mas como nosso mestre, modelo e guia, nos convida hoje a renascermos, para despertar para as mudanças. Narra para todos nós o evangelista João,
Ah, o nosso querido João. Ah, que criatura fantástica era o João. Sou apaixonada também pelo João. Ainda bem que o nosso coração é imenso, porque é tanta gente que a gente ama, não é? O João, ele vai narrar assim, que um grupo de fariseus, em meio a um grande alvoroço, trouxe a Jesus uma jovem mulher, aparentemente apanhada em adultério. Surpreendida em flagrante, a pena de morte era certa. Os fariseus, então, submetem a adúltera ao julgamento de Jesus. Em verdade, embora tivessem olhos de linces para todas as faltas do próximo, a questão daquela hora não visava mais aproveitar o incidente para armar uma cilada ao mestre de Nazaré, do que, na realidade, zelar pela pureza do matrimônio. Eles a jogam no chão e ela fica ali, sem coragem de levantar sequer os olhos. Sabe que delinquira e conhecia a penalidade. Sabe igualmente que ninguém dela iria se apiedar. Ninguém, senão ele. Enquanto a indagação dos fariseus aguardava uma resposta de Jesus, ele se inclina e escreve na areia. Ele então se ergue, percorre o olhar sobre aqueles que o sente atingir-lhes a intimidade e diz tranquilamente: aquele dentre vós que estiver sem erro, sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. Em silêncio, os acusadores se afastaram, um a um, a começar pelos mais velhos. Sim, os mais velhos traziam maior soma de empeços, problemas e remorsos. Quando o silêncio se fez, ali estava aquela mulher, à espera do seu castigo. Se todos os demais haviam partido, ela devia esperar dele a sentença e a execução. Mas a misericórdia ergueu a miséria moral e lhe disse: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Ousou-a responder em meia voz. Disse-lhe então Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não tornes a pecar. As anotações evangélicas de João se resumem até aqui. Contudo, o espírito de Amélia Rodrigues nos conta que naquela mesma noite, a equivocada mulher procurou o Mestre Jesus e foi encontrado na residência de Simão, que o tinha acolhido. Ela lhe fala então da fraqueza moral que a havia invadido nos dias da juventude. Ela se sentia sozinha. O esposo, poucos dias após o matrimônio, retomara as noitadas alegres e despreocupadas junto aos amigos. Ela se sentia carente e cedera ao cerco do sedutor, que a brindava com atenção e pequenos mimos. Nada que justificasse ela reconhecia. E agora, consumada a tragédia, para onde ela iria? O esposo a expulsou de casa. Não poderia voltar para a casa paterna. Não havia lugar para ela em Jerusalém. Que seria dela, só e desprotegida? O Mestre Jesus acena com horizontes de renovação, dizendo sobre a memória duradoura para com as faltas alheias. Ela sente que deveria buscar novas localidades,
lugares onde não conheciam o seu drama. Na despedida, Jesus a conforta, dizendo: há sempre um lugar no rebanho de amor para as ovelhas que retornam e que desejam avançar. Onde quer que vás, eu estarei contigo, e a luz da verdade no archote do bem brilhará à frente, clareando o teu caminho. Ah, se Jesus falasse isso para mim, não era maravilhoso? 10 anos então se passaram. Vamos encontrá-la na cidade de Tiro. Tiro é uma cidade, gente, não é Tiro, tá? Cidade de Tiro. Numa casinha humilde, onde ela recebe os peregrinos cansados e enfermos que não têm ninguém. Um pouso de amor era erguer ali naquela casinha. Nunca se esqueceu do mestre e tornara-se uma divulgadora da boa nova. De seus lábios brotavam espontâneas as referências ao doce Rabi. Enquanto ela alentava as almas com suas palavras de amor, ela limpava as chagas daqueles corpos doentes. E foi num dia, à tarde, que lhe trouxeram um homem quase morto. Ela cuidou do seu corpo doente e lhe ofereceu a mensagem de encorajamento em nome de Jesus. Emocionado, confessa ele que conheceu também o Galileu. Um dia, um infausto dia, em Jerusalém. Odiara-o por isso, por ele salvar a mulher que adulterara, que era sua esposa, mas não tivera para ele, o ofendido, nenhuma palavra sequer. Confessa também que há algum tempo ele vinha buscando a companheira, procurando-a sem êxito, até que a doença lhe tomara o corpo, consumindo todas as suas energias. Ela, então, embargada pelas enormes emoções desalinhadas, naquele momento, a mulher recordou-se da praça e do diálogo que tivera com o mestre. Reconheceu o companheiro do passado e, sem dizer-lhe nada, segurou-lhe a mão suavemente e o consolou. Deus é amor. E Jesus, por isso mesmo, nunca está longe daqueles que o querem e que o buscam. Agora, durma em paz, enquanto eu velo, porquanto nós dois já o encontramos. Essa passagem está no livro Luz do Mundo, de Divaldo Franco, por Amélia Rodrigues. Essa passagem inspira a ideia de arrependimento, expiação e reparação. Fica aqui então para cada um de nós uma pergunta: quem dentre nós estamos sem pecados, sem equívocos, sem erros, para atirar a primeira pedra? Por pecado, podemos entender o significado de errar o alvo, desviar-se do caminho ou transgredir as leis de Deus. Pelo mal que nós causamos aos outros, a nós mesmos, como injustiças, opressões, explorações, desrespeito e tantos outros. Todos muito bem conhecidos por todos nós. Pelo nosso comportamento equivocado, diante da lei natural, que são as leis divinas. Quem chega até Jesus transforma-se em outra pessoa. Quem é tocado por Jesus
nunca mais será o mesmo. Nunca mais. Ele nem precisa nos tocar. Vamos nos recordar da passagem da mulher hemorrágica. Ela simplesmente tocou na túnica do mestre e foi curada. A fé dessa mulher a curou, disse Jesus. Então, um simples toque, um simples olhar, uma mensagem de Jesus transformava as pessoas. E a espiritualidade, Deus e suas leis, dá-nos, a todos nós, uma nova oportunidade para recomeçar. Nós podemos recomeçar aqui, hoje, agora. Mas também podemos recomeçar num novo corpo, numa nova vida, num outro momento, que vai nos permitir rever caminhos, interpretar a nossa dor, rever as nossas escolhas, pelo que fizemos ou pelo que deixamos de fazer. E todos aqui, absolutamente todos, estamos sendo desafiados para essa nova era que está chegando. Ela está bem próxima. Porque quando essa nova era chegar, nós temos que ter compreendido as bem-aventuranças de Jesus. Esse convite incomparável que Ele nos fez. Derruba o teu orgulho. Reconhece-te aprendiz. O que nós estamos semeando dentro de nós serão os frutos que iremos colher na vida nova. Nem mais, nem menos, o justo. E o trabalho da doutrina espírita nos corações dos homens é uma tarefa de reeducação. O espírito imortal, ele cresce à medida que se esclarece. Por isso que insistimos tanto no estudo, nas leituras. O espírito, ele não se modifica quando ele morre, quando ele desencarna. Alguns aí viram anjos, vocês sabem, não é? Desencarnou, virou anjo. Mas não é nada disso, gente. Não vira santo. Ele só vai se modificar quando ele se esclarecer pelo estudo, pelo conhecimento, pelas mudanças que faz. E se não tiver outro jeito, vai ser pelo sofrimento mesmo. Jesus Cristo é o nosso modelo, é o nosso guia, foi condenado brutalmente, assassinado. E por que agiram assim com Jesus Cristo? Porque Jesus, na verdade, ele incomodou muitos pilares da sociedade. Incomodou políticos, religiosos, incomodou pessoas influentes. Pessoas que se achavam melhores porque tinham cargo em destaque. Jesus era uma ameaça naquela época, porque ele resgatava o que existia de melhor nas pessoas. E enquanto todos pensavam que ele havia expirado, estavam livres de Jesus. Ele expirou na cruz. Mas eis que Jesus ressurge para a glória dos céus. Jesus Cristo não parou, silenciou, mas não parou. Porque até quando ele silenciou, ele tinha algo a nos dizer. E Jesus Cristo, ele permanece como o mais extraordinário homem que o mundo jamais conheceu. Na condição incomparável de modelo para a humanidade.
Possivelmente, nós o encontramos nas nossas jornadas passadas e não fomos fiéis a Ele. Optamos pelo mundo em vez de segui-lo. Então, nós vamos aproveitar o dia de hoje, nesta data, que é tão envolvente, uma data de amor. Vamos dar oportunidade para que Ele se aproxime de nós, nos toque compassivamente, afável. Ele está bem perto de nós. Busquemos viver com Ele. E eu tenho certeza absoluta que Jesus, neste momento, está nos dizendo: aproveitem que é o meu aniversário e aceitem o convite que incansavelmente lhes tenho oferecido. Vem e segue-me. Deixe-me nascer em seu coração. Glória a ti, ó Cristo. A esperança da terra te saúda e te glorifica para sempre. Que Jesus nos abençoe. Vamos agradecer a nossa amiga Angelina por uma palestra tão bonita. Falar do nosso irmão sempre nos emociona muito, então muito obrigada. Agora, vamos tranquilizando a nossa mente, fechando os olhos. Colocando nossos pensamentos em Deus Pai e no nosso irmão Jesus. Vamos vibrar e pedir por todos nós, por todos os nossos irmãos que estão em dificuldade por algum motivo, que nós possamos lembrar que Jesus, o nosso irmão, ele sempre está ao nosso lado, com o braço estendido, a mão estendida a nós. Que nós possamos sempre lembrar que é fácil apertar a mão dele. É quando sorrimos, é quando acolhemos, quando protegemos, quando abraçamos algum irmão em dificuldade, algum parente, alguém que nem transpareça ter necessidade de um sorriso, mas que o nosso sorriso acalenta o seu coração. Que possamos, em qualquer dificuldade, termos fé de que tudo existe por um propósito e que na vida tudo passa. Os momentos bons passam, os maus momentos também passam, o que nos leva a uma caminhada que nem sempre é fácil, mas que sempre nos leva a um caminho certo, ao caminho do Pai. Vamos mentalizar também a falange da Mãe Maria, adentrando e limpando os nossos lares, os nossos locais de trabalho, de descanso, os hospitais, asilos, creches e todos os lugares em que possamos estar algum dia. Vamos agora voltando à nossa casa de paz e amor e sentarmos de maneira confortável, deixando para que os médiuns possam passar tranquilamente durante o passe. E também vamos nos mantendo com a mente em Jesus, tranquilos, serenos. E assim vamos fortalecendo as nossas energias, começando pelo chakra básico, onde estamos em conexão direta com a Mãe Terra,
nos trazendo equilíbrio, firmeza, estabilidade nas nossas decisões e na nossa caminhada, nos tornando fortes e decididos. No chakra sacral, vamos ao fortalecimento e equilíbrio da nossa sociabilidade, do prazer de executarmos tarefas e de servirmos aos nossos irmãos, sem distinção, assim como termos o equilíbrio também do uso da nossa sexualidade. No chakra solar, o nosso poder, determinação, a nossa personalidade estão sendo fortalecidas e equilibradas para que possamos ser impulsionados a uma convivência harmoniosa com todos os nossos irmãos. No chakra laríngeo, no coronário. Que nosso amor, compaixão, sinceridade e aceitação de tudo que somos e temos, assim como a mesma aceitação para que com nossos irmãos são e têm, seja equilibrado e fortalecidos no nosso ser. No chakra laríngeo, que nossa comunicação, nossa fala, seja um instrumento de amor, acolhimento e fortalecimento da fé. No chakra frontal, que nossos pensamentos, fé, confiança, lucidez sejam fortalecidos e equilibrados. E, finalmente, no chakra coronário, que a nossa plenitude de consciência nos ligue ao universo através do amor, da fé e da vontade de sermos melhores. Por fim, vibremos por nossas águas, que estão em todos os lugares, nos rios, mares, no nosso corpo, nas caixas d'água, na garrafinha, que nossos amigos possam nos trazer os bálsamos para o nosso equilíbrio, saúde, harmonização, através da natureza, através de todos os meios que Deus pôs no nosso caminho. Que os nossos amigos possam nos abençoar, possam nos fortalecer, que durante a semana possamos beber essa água, sabendo que nela tem tudo o que precisamos para o nosso restabelecimento, para o nosso equilíbrio, para a nossa saúde, para nos mantermos de pé e com fé de que sempre teremos o meio de ajuda, de amor e de compaixão. E agora, fortalecidos que estamos, vamos encerrar o nosso trabalho com a prece final. E assim, vamos agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui neste sábado, agradecendo aos nossos mentores, a toda uma equipe que está aqui fazendo um trabalho magnífico, previamente à nossa chegada e durante a nossa estada, principalmente pelo apoio a Angelina Giangiacomo nesta palestra maravilhosa. E que a gente consiga, durante toda essa semana, continuar com o Espírito de Jesus dentro de nós, nos relembrando sempre em que momento Jesus realmente se encontrou conosco através da nossa vontade e posicionamento. Gratidão, Deus, por esta vida, por esta encarnação e por tanto que ainda virá. Gratidão.
E agora, eu peço a todos para aguardarem um pouquinho, que nós vamos passar um vídeo que a Angelina trouxe para nós, tá bom? Depois a gente faz o encerramento final. Obrigada. Approaching, snow starting to fall, shoppers choosing their presents, people filling the mall, children waiting for Santa with excitement and glee. The boy tugged my sweater, looked up and asked me, where's the line to see Jesus? Is he here at the store? It's Christmas time, it's his birthday. Why don't we see more? Que Jesus esteja conosco, não só no dia do nascimento dele, mas em todos os dias nos nossos corações. Que Jesus nos abençoe e até sábado que vem, pessoal. Um ótimo Natal. Obrigada. Monte de luz, paz e amor em Jesus.